uma coisa que sempre me incomodou foi essa romantização em torno da maternidade, né? E no vídeo de hoje você vai entender como foi a minha gestação, que particularmente para mim foi um trauma. Só que eu só fui entender o porquê de ter engravidado depois de 2 anos. E aí eu costumo dizer o seguinte, que aqui, ó, minha pequenininha, ela foi gerada no coração de Deus primeiro, para depois ser gerada em mim. Então senta, pega a sua bebida favorita e bora conversar. Eu já peguei minha água e vamos de história, porque maternidade é um assunto polêmico. Meninas, quando eu era solteira, eu sempre tive vontade de ser mãe. E aí já tinha até escolhido o nome para os meus filhos. Gente, falava assim, vão ser gêmeos, um menino e uma menina, Radassa e João Miguel. Olha a sanidade da pessoa. Ainda dizia mais, que quem casasse comigo deveria já aceitar esses nomes. Não tinha negociação. Gente, ainda bem que Deus não ouviu isso, porque cuidar de um é muito difícil. 2, então, nem se fala, gente. Nem consigo imaginar. Só que aí, depois que eu me casei, essa vontade, ela foi assim, morrendo, foi se dissipando por inúmeros fatores. O aumento da violência, né, contra as crianças, assim, no mundo em si, né? Isso foi me desanimando de ser mãe. Só que a minha mãe de criação, no qual é falecida, ela sempre me cobrava. E ela falava assim, eu vou morrer e não vou ver meus netos, que não sei o que. Gente, como isso me estressava, essa cobrança, né? Isso me estressava demais. E quanto mais ela me cobrava, menos vontade eu tinha de ser mãe. Só que eu só fui entender o motivo de ter engravidado 2 anos depois. Exatamente isso. Porque você planeja algo, só que Deus planeja outra coisa para a sua vida. E às vezes naquele momento você não consegue compreender os planos de Deus. Você só vai compreender muito tempo depois. E foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri que eu estava grávida poucos meses antes de decretarem a pandemia. Então olha só meu turbilhão. Eu, em plena pandemia, estava grávida, trancafiada dentro de casa, assim como todo mundo, aquela preocupação rondando pela sua mente, né? Morria 1.000 e poucas pessoas por dia. Então, o mundo naquele sofrimento, aquele turbilhão de coisas acontecendo e você gerando uma vida. Só que eu costumo dizer e falo isso para todo mundo, que antes da minha pequena ser gerada em mim, ela foi gerada no coração de Deus. É exatamente isso que aconteceu. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, fiz lá o teste de farmácia, enfim. E aí, posteriormente, fui fazer o exame de sangue. Gente, quando eu olhei aquele resultado de farmácia que deu positivo, eu só chorava. Foi literalmente uma semana chorando, eu chorava todos os dias. Eu não aceitava. Foi aquele sofrimento pra mim. Mas enfim, eu sou daquela assim, eu tô numa situação, mas eu mesma brigo comigo mesma. Eu sou aquela pessoa que me dá ordem. Eu falo assim, ó, parou. Para com essa palhaçada. Eu falei assim, para com essa palhaçada. Não dá pra ficar chorando 9 meses. Não dá pra fazer isso. Então vamos sentar, vamos aceitar, vamos analisar a situação, enfim. E aí depois fui contar pra minha mãe de criação, aí comprei até uma roupinha de recém-nascido. Quando ela abriu, gente, que felicidade da minha mãe. Foi assim, foi incrível, foi, nossa, um dia assim maravilhoso mesmo. E aí, depois disso, o que eu fiz, gente? Coloquei na minha mente que era menino. Por quê? Porque eu queria um menino. Porque, olha só como os planos de Deus, ele já começa na sua vida muito antes. E você não sabe o porquê. E aí, antes disso tudo, de engravidar, de pandemia, enfim, eu fui tomar conta de um bebezinho, de um menino, né? Minha ex-patroa, assim, me chamou. Falei assim, ai, meu neto nasceu, tô com uma dificuldade, que não sei o que, eu sozinha, enfim. Aí eu fui ajudá-la. E fiquei, aí eu até falei assim, gente, não tenho experiência nenhuma com neném, como é que eu vou fazer? Mas esse já foi meu treinamento, né?
E eu não entendia nada, não estava entendendo nada o que iria acontecer dali pra frente. E aí, quando engravidei, né, foi no período ali da pandemia, a minha faculdade de nutrição estava trancada, enfim, só fiquei ali dentro de casa. Só que aí eu coloquei na minha mente que seria menino. Aí eu falava pra todo mundo que era Joãozinho e as pessoas falavam, nossa, já sabe o resultado? Eu falei, não sei, mas é Joãozinho, é menino. Aí num belo dia, eu fui fazer a ultra para descobrir o sexo da criança. A médica, totalmente insensível, disse para mim, você já sabe o sexo do seu filho? Falei, não. Eu falei, não, já esperando um Joãozinho ali, né? Ela veio e fala, é menina. Gente, ali mesmo, deitada, eu comecei a chorar. Sério, eu comecei a chorar. Ela simplesmente virou e falou assim, é menina. Assim, seca, tá? Eu comecei a chorar, saí da clínica chorando, né? Cheguei em casa mais uma semana chorando. É exatamente isso, 7 dias chorando. Aí fui me conformando, né? Enfim, fui trabalhando ali a minha mente, na parte da aceitação. E aí chegou o grande dia, o dia do parto. Fiz uma cesárea ali de emergência, né? Devido a muito sangue que eu perdi. Minha filha nasceu de 8 meses, mas graças a Deus, perfeita, com muita saúde mesmo, é elétrica, nossa, é o dia todo ligado na tomada. Eu falo, eu preciso dessa energia. Então, graças a Deus, tem muita saúde, muita ativa, né? Agradeço muito a Deus pela minha filha. Mas é isso. E algo que sempre me incomodou foi o que? Essa romantização em torno da maternidade, essa cobrança que a mulher, quando que a mulher vai ser mãe. E comigo não foi diferente, gente. Depois que você casa, todo mundo parece que se reúne pra falar, ai, quando que vai ter um bebezinho? Ai, que não sei o quê. E dependendo da pessoa, eu dava um fora assim. Ai, dava. Entendeu? Porque aquilo me estressava. Gente, coisa chata, isso incomoda, isso deixa a gente desconfortável, a gente fica ali naquela cobrança que não sei o quê. Primeiro, você tem que ver se aquela mulher realmente quer ser mãe. E não ficar cobrando ela quando que vai ter um filho. Então, isso sempre me incomodou. E se te incomoda também, já comenta aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário. E eu sei que toda grávida tem uma história para contar. E se você se sentir confortável em compartilhar a sua, já deixa aqui nos comentários, que aí estamos aqui uma ajudando as outras, tá ok? Então foi isso. Algo que sempre me incomodou, essa romantização em torno da maternidade. Só falam o que é lindo, né? É realmente lindo quando você tem aquele ser. E quando eu peguei a minha bebezinha ali no colo, gente, eu não via outra coisa como as mãos de Deus. Então a minha filha, eu digo com toda certeza, antes de ser gerada em mim, ela foi gerada no coração de Deus. Até porque a minha mãe que sempre, né, minha mãe de criação que sempre quis ser vó e me cobrava muito isso, ela conseguiu ter a oportunidade de ouvir a palavra vovó, né? A minha pequenininha, a minha filha, ela falava assim, vavá, vavá, que era vovó, né? Então, assim, as duas passaram um pouco tempo juntas, mas foi um tempo de qualidade, né? E aí eu só fui entender também tudo isso, né, que eu engravidei. Olha só como Deus faz tudo perfeito. Deus é perfeito. Eu fui tomar conta de um bebê para aprender, né, e depois cuidar da minha filha. E aí, logo um tempo depois, 1 ano e meio, minha filha estava com 1 ano e meio por aí, eu fui e perdi minha mãe. Né? Não foi de Covid, enfim, foi de outras questões de saúde, mas ela teve essa oportunidade, né, de pegar a neta no colo, de ouvir o vovó, né? Então, por isso que eu falo que
Eu só entendi o motivo de ter engravidado 2 anos depois, né? Então, às vezes com você pode estar acontecendo isso. Às vezes não em relação à maternidade, em relação a qualquer outra situação da sua vida. Pode estar acontecendo algo nesse momento que você não está entendendo, mas que lá na frente você vai ter a resposta e aí você vai compreender o porquê daquilo tudo lá atrás. E comigo não foi diferente. E aí, depois disso tudo, entra o quê? A amamentação, outra questão polêmica, né? Eu sou a favor, sim, da amamentação nos primeiros meses, né? Eu amamentei, só que a minha filha, gente, ela comia muito, muito, né? Não dava vazão, não dava vazão. Ela saía de um, pegava no outro, ficava chorando e queria... A gente, era uma coisa, então... Ela mamava peito e depois iniciou na mamadeira, tá? Que era o complemento. Ela ficava no peito, que não sei o quê. Aí se chorava querendo mais, eu complementava com um pouquinho na mamadeira. Aí ela ficava mais calminha, mais de barriga cheia. Qualquer um fica calmo, né, gente? E aí, só que eu não tive problema nenhum com a amamentação. Deus é muito perfeito. Deus foi maravilhoso comigo. Ela sugava perfeitamente. Doía, tá? Mas não era por causa que ela não pegava direito. Ela pegava, assim, e puxava. Então, esse puxar dela, isso doía, sim. Mano, agora, pergunta se eu quero ser mãe. De novo. Não, menina, não. Eu não quero. Eu não quero ser mãe de novo. Para o quê? Aí eu falo assim, eu não tenho paciência, que realmente, gente, tem que ter muita paciência, né? Muita, não é pouca, não é muita. E eu já não tenho muita paciência. Então eu falei assim, não, e é estressante, tem que ter muita paciência, que não sei o que, eu não quero. Então assim, definitivamente, uma tá de bom tamanho. Até porque, gente, educar dá trabalho. E não dá para nós vivermos presos em uma bolha, não dá para você guardar o seu filho eternamente dentro de uma bolha e sair carregando com você. Não, ele tem que desbravar o mundo mesmo. Só que você tem que ensinar o certo e o errado, mostrar, enfim. Mas infelizmente a maldade no coração do homem só vem aumentando. Chegamos ao fim de mais um Gabi, bora conversar? No qual eu compartilhei com vocês como foi a minha gestação. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas conversas daqui pra frente. Um beijo e te aguardo no próximo vídeo.